Ele chegou aí, deixa eu ver se eu acho a vinheta dele aqui, rapaz. Que ainda tem vinheta, viu? Ou não, sei lá. Um dia eu acho ou não. Sumiu, seu. Eu não tô achando nem a dele, nem a minha. A vinheta aí, a vinheta. A melhor vinheta foi essa aí. Cante de novo aí, BG. Boa noite. Aparecendo no pedaço das minhas férias. Falei que eram 3 aparições. Já gastou uma. Hoje uma, quinta-feira 2, com sorteio da Libertadores. Ô Mugli, pega aquela arte de show do milhão aí, Mugni, pulo. Aí você já bota aquele um pulo com X. Exato. Quando Yuri aparecer aqui, ó. Segunda, você bota o segundo pulo de Yuri. É hoje, uma quinta-feira, e vai sobrar um aí pra acabar o ano. Mas boa noite, Gerson, Jax, Marinho, MG, galera que tá aqui no canal do Pouco. Apareci pra falar rapidinho da Libertadores, né? Tirar dúvidas da Libertadores, é um negócio meio confuso. Hoje, a Conmebol divulgou o ranking, que inclusive o Bahia ganhou, acho que era 77, 63, ganhou 14 posições, né? Era 77, foi para 63, 14 posições o Bahia ganhou no ranking. Ainda muito longe, muito distante ainda onde o Bahia tá, mas enfim, o Bahia, para avançar nesse ranking, vai precisar, além de ser recorrente em Libertadores, em Sul-Americana, vai precisar de grandes campanhas aí para subir. Tanto que o Fortaleza, você vê, o Fortaleza está em 31º, muito, por conta da participação na final da Sul-Americana, chegou até a oitavas de final da Libertadores também. Enfim, tudo isso vale em pontos, e aí o Fortaleza conseguiu subir e para a 31ª posição. Esse ranking pode influenciar um pouquinho para o Bahia no decorrer dessa fase de grupos. Num primeiro momento, que era nossa preocupação, pode até jogar na tela, Mugni, MG, quem tiver aí aquela imagem, para a gente entender. É MG que tá mexendo. Num primeiro momento, o Bahia decide em casa, né? Que era a minha grande preocupação. De o Bahia decidir fora uma segunda fase e aí cair na segunda fase e não pegar nem Sul-Americana, nada para o ano do Bahia acabar já nessa segunda fase da Libertadores. O que não vai acontecer. O Bahia vai estar no pote 1 do sorteio de quinta-feira, enfrentando equipes do pote 2, além de ser equipes mais fracas, além de ser equipes de um nível técnico melhor. Ah, tá no meu? Eu pensei que você tinha mandado. Vou jogar aqui para. Eu pensei que a MG tinha. Além de ser equipes de um nível técnico menor, o Bahia tem a vantagem de decidir dentro de casa, né? O Bahia tem a vantagem de decidir na Arena Fonte Nova, e mesmo que acabe caindo em um grupo, e mesmo que acabe caindo no altitude da vida, consegue reverter como foi na temporada passada. Aí, o Bahia... Era esse mesmo? Acho que não era esse, não. Não era esse, não. Tem outro. Esse aí. Esse daí, pronto. Esse daí. E aí o Bahia deve enfrentar. A única dúvida desse sorteio, que ainda vai ser definido pela Conmebol, e essa me preocupa bastante, é naquela segunda vaga da Colômbia, entre Atlético Nacional e Tolima. Essa equipe será o Tolima, porque o Atlético Nacional, o Tolima tomou 3-0 no jogo de ida, o jogo de volta é amanhã. Não acredito que o Tolima vá reverter esse 3-0 que ele tomou no jogo de ida para o Júnior Barranquilha. Teria que reverter e aí sim o Atlético Nacional iria para a Libertadores. A dúvida não é essa. É o Tolima que deve ser esse representante. A dúvida é se a Conmebol vai esperar. Vai falar assim, não, tudo bem, vamos esperar aí, ver qual vai ser o adversário de vocês, e aí eu defino o pote do sorteio da Libertadores. Ou ela se reta amanhã mesmo, de manhã, de tarde, ela solta e fala, não, aí já não é um problema meu, aí já não é uma situação minha, vai para o pote 2, e ter uma equipe colombiana, que seja o Tolima, que seja o Atlético Nacional, no pote 2 pode complicar. Porque, na minha visão, a única equipe que pode dificultar nesse pote 2 nesse momento é LDU ou Barcelona. Quem vier do Equador. Qualquer um dos dois que vier do Equador pode complicar. Se for o LDU, pior ainda. Se for LDU, pior ainda, que ficou... Eu nem tinha visto isso, Mugni, mas ficou invertido ali. O LDU é o 10º do... É a 10ª do Conmebol e ainda tem o título. Então, hoje seria LDU. Tem uma rodada ainda no Campeonato Equatoriano. Hoje seria LDU esse representante na segunda fase. Então, imagine o Bahia pegar LDU, ou decidiria em casa, mas poderia pegar esse LDU, primeiro jogo lá em Quito, com uma boa equipe da LDU, para ter que decidir na Arena Fonte Nova.
Aí, meu irmão, seria aquele negócio, seja o que Deus quiser. Mas se for Carabobo, se for Liverpool, se for o O'Higgins, se for o da Bolívia, mesmo podendo ser de novo The Strongest ou a altitude de Potosí, acho que não complica muito a situação do Sport Clube Bahia, não. Enfim, acaba a gente conseguindo. Na terceira fase é ranking, tá? Na terceira fase é ranking para decidir em casa ou fora. Ano passado, o Bahia se viu numa situação parecida. Só que o sorteio do Bahia foi tão bom ano passado que acabou que todos os times da chave do Bahia, Nublense, Boston River, The Strongest e o próprio Bahia, todos eles tinham ranking, estavam atrás do Bahia. O The Strongest por ser pote 2 e os outros dois por estarem em um ranking atrás do Bahia. Por isso que no dia do sorteio a gente cravou. O Bahia, para chegar na fase de grupos, o Bahia joga as 2 partidas dentro de casa. Não vai dar para definir isso agora, torcer para que saia, sei lá, Bahia, Liverpool, Huachipato e, sei lá, Carabobo. Aí o Bahia dá essa sorte de novo para ir para a fase de grupos da Libertadores. É mais ou menos por aí. As definições que faltam são essas. A LDU e o Barcelona jogam no dia 21, se eu não estiver enganado, a última rodada do campeonato equatoriano. Amanhã acontece a final do Tolima contra o Júnior Barranquilla, então amanhã a gente já sabe, amanhã a gente já confirma o Tolima ali. E o da Copa da Bolívia, aí vai demorar. A Copa da Bolívia está na semifinal, tem um Bolívar, tem um The Strongest, tem um Potosí e tem um Blume. Quem for campeão dessa Copa da Bolívia vai para a segunda fase, aí define também o da primeira fase. Se o The Strongest não ganhar a Copa da Bolívia, o The Strongest será o representante da primeira fase. Se o The Strongest ganhar essa Copa da Bolívia, aí o Blume é que vai para a primeira fase. É mais ou menos aí essa bagaça que se chama Copa Libertadores, que infelizmente pra gente vai ter que estar nesse sorteio de quinta-feira, a gente querendo ou não, né? Pois. Alguém perguntou aqui, Yuri, se era o Tolima ou o Atlético Nacional. Quem deve ir para pré? Provável que seja o Tolima. O Tolima, para ir para a fase de grupos, teria que reverter o jogo de amanhã, vencer a partida contra o Júnior Barranquilla, tomou 3-0 no jogo de ida, teria que ou fazer 3-0 e ir para os pênaltis e decidir, ou fazer 4-0 no jogo de amanhã contra o Júnior Barranquilla. O Tolima já está na Libertadores. Tolima campeão, vai para a fase de grupos. Tolima vice-campeão, vai para a segunda fase. Tolima campeão, aí o Atlético Nacional iria para a pré-Libertadores, ou seja, virtualmente eliminado o Atlético Nacional, virtualmente o Tolima na segunda fase. Deve ser o Tolima aí nessa segunda fase. Lá no Equador, que a gente não sabe. Hoje seria a LDU, mas a LDU perdeu nessa rodada, jogou fora de casa, o Barcelona jogou em casa, o Barcelona enfrenta o Independente Del Valle na última rodada. E aí, se acabar caindo a posição, a diferença é de 1 ponto entre as duas equipes na tabela. Aí, se o LDU passar, o Barcelona vai para a terceira fase. Se mantiver as posições de agora, teremos uma LDU em Quito, na altitude, na pré-Libertadores. São quatro chaves, né, Yuri? 4 potes, melhor dizendo, 4 grupos. É porque de todos esses times que vocês estão vendo aí, tem 4 vagas. Tem 4 vagas para todas essas equipes aí. Então, no sorteio, num primeiro momento... 16 equipes. Num primeiro momento, eles não dividem, mas a gente já fez esse trabalho de dividir, assim como eu tinha feito ano passado, e aí já sai mais ou menos o chaveamento. As 4 equipes que vão brigar por uma vaga. É puramente sorteio, ordem de sorteio, e o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo, o sétimo, o terceiro, e por aí vai. Então a gente só vai saber o adversário do Bahia na terceira fase pelo sorteio da posição. Se o Bahia for o primeiro sorteado, Bahia e Liverpool do Uruguai, que o Liverpool ainda pode ir pro pote 1 também. Bahia e Liverpool do Uruguai, primeiro sorteado. O último confronto a ser sorteado, o Huachipato e Carabobo, aí pronto, aí a gente já sabe que é Bahia e Liverpool, Carabobo e o Huachipato, essas 4 equipes brigando por uma vaga. E aí faz o ranking dali para o jogo dentro de casa, como foi ano passado, que a gente sabia também que se o Bahia passasse, já iria decidir novamente em casa, né? Porque exatamente, o melhor ranking. O melhor ranking, que para Comebol não é ranking atualizado toda hora, é esse ranking que foi divulgado hoje, que vai ser o ranking pro ano inteiro. Então, se o Bahia cair numa chave com qualquer equipe que esteja acima dele, que hoje é Botafogo, Guarani,
Sport Cristal, enfim, todas as equipes que estão acima do Bahia, se caírem na chave do Bahia e avançarem, o Bahia vai decidir fora de casa essa vaga. Por isso que, além de torcer por um confronto tranquilo, eu torceria para ser o Huachipato, esse time na chave do Bahia, porque é o único time do primeiro do pote 1 que estaria pior do que o Bahia nesse ranking. O Huachipato é Santiago mesmo ou não? Deixa eu ver de onde é. Eu acho que o Huachipato é uma cidade. Isso que eu vim olhar aqui. Clube Deportivo Huachipato. De onde é? Como é, rapaz? Na cidade de Talcahuano, sei lá. Talcahuano, um negócio na desse. província de Concepción. O time que sul do Chile. O Soteldo pro Santos, né? O Huachipato. Por aí. Por aí é longe também o Huachipato. Talcahuano, na província de Concepción, no sul do Chile. Por logística, enfrentamento, o Liverpool seria lindo, né? Montevidéu... Por logística, Botafogo. Não, mas o Botafogo não tem como nessa segunda fase. É isso que eu tô falando. Por logística, no grupo ali... Por logística da segunda fase, seria o Liverpool. Montevidéu, capital, o Liverpool não tem torcida, é um time com nível técnico não tão alto. O ideal seria o Liverpool. O cara bobo, o nível técnico da Venezuela não é dos melhores, mas já é uma viagem desgastante, assim como é para Bolívia, e o Equador teria dificuldade do adversário. Se for Barcelona, se for LDU, dois adversários fortes, tradicionais. O Barcelona, inclusive, eliminou o Corinthians na temporada passada, e a LDU nem precisa falar de toda a dificuldade que tem em toda a Libertadores com a LDU. O pior de todos seria esse time do Equador. Essa fase 1, Yuri, tem 3 times ali a princípio, jogam entre si, 6 times, melhor dizendo, jogam entre si e avançam 3, é isso? Isso, avançam 3, que é aquele E1, E2 e o E3, né? Aí, mesma coisa, pote 1 contra pote 2 da fase 1, o time boliviano, como vai estar indefinido, deve ir para o pote 2, e aí o enfrentamento também de 3 equipes que avançam para a segunda fase. Algumas equipes, inclusive, têm ranking melhor do que o Bahia, mas por vir da primeira fase, vão para o pote 2 também essas equipes, Alianza Lima, o Deportivo Táchira, enfim. Na Bolívia, se for o Bloom e o The Strongest, eles aí, desses 6, 3 vão para a segunda fase. Aí, meu irmão, explicação melhor do que essa aí. Quem não entendeu, aproveita o Yuri, que o Yuri tá dando aula aqui agora, viu? O Bahia teve que me fazer lembrar tudo da Libertadores. O Bruno, inclusive, pergunta por que a LDU tá no pote 2. Justamente por isso, né? Por não ter definição. A última rodada do Equatoriano, se eu não estiver enganado, é dia 21. Deixa eu confirmar aqui. LDU e Quito. Dia 21. LDU e Universidade Católica. Então, como o sorteio acontece antes da definição, como aconteceu na temporada passada, o The Strongest tinha um ranking melhor do que o Bahia, só que estava no pote 2, porque o campeonato boliviano não teve definição dessa vaga antes do sorteio. Então, como no Equador não vai ter essa definição, quem vai ser esse representante, a Conmebol faz isso nos últimos anos, de jogar para o pote 2 a equipe indefinida. Vai estar lá, inclusive, como Equador, representante do Equador. Não vai estar nem como LDU, nem como Barcelona, vai estar lá como representante do Equador. Jax, quer acrescentar algo, Jax? Tá fechado. Pronto, aí? Agora sim, não, tava fechado. Aí. Eu só queria falar que realmente, eu tinha falado, antes de Yuri comentar isso, que tirando aí a possibilidade da gente enfrentar a LDU ou o time da Bolívia, eu acho que temos adversários aí acessíveis, pelo menos nessa primeira fase, né? Minha preocupação, como a gente estava discutindo, é justamente a próxima. A próxima coisa complica mais. A gente tem uma pré-Libertadores com adversários muito mais complicados do que do ano passado. Tem a questão de ranking ainda aí. E é isso, eu acho que vai ser um caminho mais tortuoso e eu espero que a gente consiga, como o Marinho falou, né, com o apoio da torcida, principalmente nos jogos em Salvador, a gente consiga avançar para a fase de grupo. E só um detalhe aqui, ó, o Santiago tá dizendo, já imaginando o tempo que a tão organizada Conmebol para tentar explicar tudo isso que o Yuri tá simplificando. Só digo uma coisa, viu, Santiago? A gente falou isso nos 2 sorteios de Libertadores, a gente queria era que, ao contrário, que os sorteios fossem tão simplificados quanto o da Conmebol.